Olá, está no ar mais um programa Questão de Ordem aqui pela TV Câmara Campinas e desde já eu quero te agradecer pela companhia e audiência. Como a gente já está no mês de março, o assunto, é claro, não poderia ser outro, a mulher. Mas a gente vai falar de um tema hoje que parece que não tem fim, a violência contra a mulher. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a vereadora Mariana Conte, que também é presidente da Comissão da Mulher, o vereador Carlão do PT, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, e a Fábia Cristina de Almeida Bigarani, advogada e também especialista em violência doméstica. Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria agradecer cada um de vocês por comparecerem aqui no estúdio e falar sobre esse tema que é tão importante, tão polêmico e tão delicado, né, vereador? Com certeza, é uma oportunidade importante de fazer essa discussão com o objetivo da gente poder trazer ao público, né, a grave situação que vivem as mulheres da nossa cidade, do nosso país, o aumento da violência e a falta de políticas públicas que possam ajudar a combater essa triste realidade. E Fábia, você, na sua especialidade, você tem contato direto, né, com essas mulheres. Precisa ainda falar sobre esse tema em 2020? Precisa falar constantemente, diariamente. Quanto mais informação, quanto mais divulgação, quanto mais conhecimento tiver sobre a temática, mais esclarecimento as mulheres têm, mais conhecimento elas têm e elas sabem quais os órgãos elas podem procurar em caso de violência doméstica. Porque tem muitas que não sabem. Mariana, você é a prova disso, né? Você convive aí diariamente com essas mulheres, ainda falta esse conhecimento que a Fábia falou. Com certeza, falta conhecimento, até porque a violência contra a mulher, em grande medida, ela é uma violência íntima, ela acontece dentro de casa, em relações afetivas. Isso torna muito mais difícil lidar quando quem ama agride, quando o espaço que deveria ser seguro, porque a gente tem a ideia de que a casa é um espaço seguro, e muitas vezes a casa é o espaço inseguro para a mulher. Essa especificidade, essa complexidade, isso exige conhecimento, divulgação e existe políticas concretas. Quer dizer, eu estou sofrendo violência doméstica, quem que eu vou procurar? Quem me apoia? Eu acho que esse é o ponto central, né? Quer dizer, a gente precisa ter concretamente políticas para apoiar essa mulher que está vivendo uma situação de violência. E o mês de março, no Dia Internacional de Luta das Mulheres, é muito importante que a gente faça essa discussão, mas que é uma discussão que a gente faz o ano inteiro, né? O mês de março ele é para dar uma visibilidade, mas é uma discussão que exige atenção o ano todo. Só para a gente ter uma ideia da quantidade dessa violência, do tanto que cresce, eu separei aqui alguns dados. Olha só, em todo o Brasil, os casos de feminicídio subiram em 7,2% em um ano de 2019, 2018 para 2019. Em 2019, foram 1.310 mulheres mortas. Só o estado de São Paulo registrou 134 casos de feminicídio. Em Campinas, 8 mulheres foram mortas. O ano virou e mais uma mulher morreu. Foi logo no início. Mariana, o que dizer sobre esses números? Tem como explicar isso? Na verdade, o caso de feminicídio, que é o ápice da violência, né? A gente sempre fala que feminicídio, que é o assassinato de mulheres ligados a uma violência de gênero. Então, a mulher morre por ser mulher. Ela é o ápice de uma situação, de um ciclo. Então, boa parte dessas mulheres que tiveram suas vidas tiradas pelos seus maridos, companheiros, ex-maridos, namorados, pai, tio, que é muito frequente, elas, se a gente vai ver, elas têm um histórico de violência. Elas viveram um ciclo de violência. Então, o que a gente diz é que, assim, o feminicídio, ele poderia ser prevenido. Ele é uma morte que ela é esperada, no sentido de que esse ciclo, quanto mais a mulher permanece nesse ciclo, quanto mais longo esse ciclo vai se arrastando, maior a chance dessa mulher ser morta. Então é uma morte que poderia ser evitada e a gente tem como prevenir. O feminicídio você pode evitá-lo. Por isso que a gente precisa de políticas de prevenção. É necessário políticas de prevenção. Tem uma questão também que esse aumento
É lógico que a gente pode dizer aumentou, mas também tem uma questão da notificação, porque o feminicídio é uma figura jurídica muito recente. E se falava pouco sobre feminicídio. Eu me lembro em 2017, logo que eu fui eleita, que foi no Réveillon, aquele caso do feminicídio, uma das primeiras batalhas que nós fizemos aqui na Câmara é que a Câmara, a Prefeitura, a mídia reconhecesse como feminicídio. Hoje a gente acha que pode ser natural, né? Quer dizer, não, hoje o termo ganhou espaço, feminicídio. Mas até então se falava de... Como é que é? Crime passional. E a gente sempre questionou isso. Como assim crime passional? Crime passional tem a ideia de que amou tanto que matou? Não, gente, amor, quem ama não bate, quem ama não mata. Né? Então, o feminicídio, essa notificação é uma figura jurídica muito recente e a notificação de feminicídio ainda existe uma disputa, uma batalha, inclusive para que você tenha um registro dos casos de violência, de assassinato, envolvendo, né, o assassinato que envolve uma questão de gênero, que isso seja notificado como feminicídio. Então, acho que a gente precisa ter um pouco de entender os números dentro desse contexto também. E, Fábio, a gente fala muito da agressão física, né? Mas como que essa agressão começa? Porque já vai direto para a agressão ou começa num xingamento, numa forma verbal, num simples empurrão? Tem como... Logo lá no comecinho a mulher perceber, peraí, tem alguma coisa de errado e isso pode ficar pior? Tem como? Ou às vezes a mulher tá tão apaixonada, tá acreditando que o homem pode mudar, que vai deixando e acaba achando que aquilo é normal? Sim, tem. Eu acredito até que seja uma evolução dos relacionamentos abusivos, no qual uma mulher está se relacionando com o companheiro, com o namorado, ele começa a isolar ela dos familiares, dos amigos, até que o mundo dela acaba sendo só ele. A partir desse momento que ele isolou, ele começa a desconstruir a personalidade dessa mulher. Quando ele começa a dizer que ela come demais, que ela tá gorda, que ela tá feia, que aquela roupa não é apropriada para ela, ele começa a ter um controle, uma posse sobre aquela mulher. A partir desse momento que ele afastou ela das pessoas, que ele colocou o mundo dela como sendo apenas sobre os olhos dele, ela vê o mundo através dos olhos dele. A partir desse momento ficou mais fácil para ele praticar a violência psicológica, que às vezes ele pratica por anos. Tem casos que o homem pratica violência psicológica por anos e incide no feminicídio. E há casos que ela progride da violência psicológica, ela vai para patrimonial, para sexual, até ir na violência física. Mas normalmente é sempre por relacionamentos abusivos. E a mulher demora para perceber isso? Na verdade, na sua experiência? Ela está dentro do ciclo de violência doméstica, né, no qual ela sofre agressão, a violência, seja ela psicológica, patrimonial, sexual, moral, física. Ela tem o agressor que pede desculpas para ela, perdão, etc. e tal. Depois tem o famoso lua de mel, né, no qual que a gente costuma dizer que ele leva ela para passear, que ele presenteia, que ele diz que nunca mais irá fazer, e depois ele volta de novo a agredir. A mulher dentro desse ciclo, há mulheres que elas ficam anos dentro desse ciclo e elas não notam. Dificilmente uma mulher sozinha consegue sair do ciclo de violência doméstica. As que eu vi que saíram foram quando houve agressão sobre os seus filhos, porque quando agride os filhos, a mulher vira uma leoa. Aí ela sai do ciclo de violência doméstica. E pelo que você percebe, vereador, começa, a violência não atinge só a mulher, acaba atingindo também, como a Fábia disse, os filhos. Ali é uma violência familiar. Com certeza, porque veja bem que nós estamos vivendo um momento de retrocesso das conquistas importantes que as mulheres tiveram na última década, no último período. Hoje, além dessa violência doméstica, se soma a ela uma violência institucional, na medida em que as políticas públicas que acabam tirando o direito das mulheres, como, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que atinge toda a sociedade, mas atinge muito mais as mulheres. Com isso, diminui seu empoderamento e a condição dela poder enfrentar uma situação como essa.
Então, assim, esse conjunto de ataques contra a classe trabalhadora atinge fortemente as mulheres e a consequência disso, com certeza, é ela perder o empoderamento que ela possa ter adquirido no último período e, com isso, ficar muito mais dependente. Porque o direito da mulher são também direitos humanos e nós não podemos abrir mão das políticas públicas que empoderem as mulheres, particularmente, para que ela possa ter uma condição de enfrentamento melhor e, principalmente, quando essa violência ela vem do Estado. Né? E nos chama muito a atenção que as autoridades têm feito um discurso que faz com que as políticas públicas passem a ser secundárias. Esse discurso de violência tem contribuído muito para que com o aumento da violência contra a mulher, particularmente nessas cidades mais conservadoras. Né? Como a gente citou, esse problema não atinge só a mulher, né? Atinge a família inteira. Agora a gente vai conhecer a história do seu Delfino, ele que teve a filha morta pelo namorado e agora ele está buscando formas de superar esse trauma. Vamos ver na reportagem da Andréia Marques. Os vasos coloridos e as flores dão as boas-vindas para quem chega ao Jardim São Marcos. Quem dá a beleza ao canteiro é seu Delfino. A tarefa parece simples, mas não é. Para mim, isso aqui é o ressurgir de uma nova vida, de um novo Delfino e ver a minha filha aqui. Cada momento que eu venho aqui, eu sinto a presença dela comigo. Tarefa difícil para quem perdeu uma filha de forma trágica. No ano passado, Thaís Fernanda Ribeiro, de 21 anos, foi assassinada pelo ex-namorado. Às vezes eu fico pensando, como seria se ela estivesse aqui hoje? Procuro por todos os lados e não vejo. Tento assumir que não tenho mais ela aqui do meu lado, que ela está só no coração. Não consigo. A dor é imensa, imensa, imensa mesmo. Porque não sei se é exclusivo meu ou se é de modo geral de todo ser humano de amar, e amar e amar. Na hora da dor, uma ajuda importante. O padre ajudou seu Delfino a encontrar forças para falar sobre a violência. Com o apoio do amigo, ele também dá palestras pela cidade. Eu convoquei eles e falei, vamos usar desse fato para que a gente possa conscientizar outras pessoas, a sociedade, para procurar evitar, né? Porque o feminicídio e a violência é algo que a gente tem que combater com a prevenção. O jardim, infelizmente, não traduz apenas o drama enfrentado pela família do seu Delfino. Cada plantinha aqui simboliza uma mulher que foi assassinada pelo ex-companheiro. Só no ano passado, foram 8 vítimas desse tipo de violência. 2020 mal começou e as estatísticas mudaram. No dia 3 de janeiro, uma mulher de 29 anos foi assassinada pelo ex-namorado. Colocar um freio na violência ainda é um desafio. A violência dentro dos lares, ela é um comportamento aprendido e ela é um comportamento repetido por parte daquele autor. Então, assim, pode atingir qualquer classe social e qualquer família, desde que exista esse tipo de comportamento familiar. Isso os estudos vêm concluindo, né? Denunciar o agressor é um passo importante para combater a violência. É importantíssimo porque hoje em dia nós temos as redes de apoio, então ela precisa procurar essas redes de apoio para saber os direitos dela e para conseguir combater essa violência que ela vem sofrendo. O Centro de Referência e Apoio à Mulher é um dos endereços para quem precisa de ajuda. E está aqui para atender todas as mulheres que estejam em situação de violência. Nós oferecemos atendimento psicológico, social e orientação jurídica para todas as questões relacionadas à violência doméstica. Então, nosso principal trabalho é acolher
essas mulheres que estão em situação de violência, oferecer a elas informação, conhecimento sobre a legislação, sobre a rede de apoio que elas podem encontrar no município e formas de se evitar ou de romper definitivamente com o ciclo de violência na vida delas. Aqui, a mulher aprende a conquistar direito e dignidade. Quando a gente leva informação de que é possível viver uma vida sem violência, sobre a legislação, sobre a rede de apoio, os grupos de fortalecimento são muito importantes também nesse momento, que é a troca de vivências, e aí a mulher consegue se empoderar no sentido de tomar as suas decisões, dela saber o que ela quer para a vida dela, dela decidir não viver mais em submissão no sentido de violência. E aí, a partir disso, ela pode fazer suas escolhas. Escolhas importantes para que novos casos não aconteçam mais. Quem lida com a dor da perda sabe bem que é preciso pôr um ponto final neste tipo de violência. Todo dia você noticia, você vê no jornal, na TV, que está acontecendo mais e mais, né? Então isso aqui é algo para que dá um impacto na população, da região, de todos que passam por aqui, para que pare com isso, né? Porque do mesmo modo que a minha família é vítima e o sofrimento é grande, possam ter outras. Então, através disso aqui, eu tenho certeza que vai mobilizar muitas pessoas, muitos jovens, crianças, famílias, sensibilizar, né? Para que não aconteça mais. Se você precisa de ajuda ou conhece alguém, procure o SEAMO. O telefone é 0800 777 1050 ou ligue para o telefone 3236 3619. A gente viu aí na reportagem que a delegada falando que é preciso fazer a denúncia. Mas, Fábia, você que está aí no dia a dia, não é uma atitude muito simples, né? Existe o medo, existe a vergonha. Você percebe isso na prática? Existe o medo, a vergonha, a falta de sororidade entre outras mulheres. O que nós recomendamos é que sempre quando a mulher for fazer uma denúncia na DDM, ela for acompanhada de uma amiga, de uma colega, que é uma forma dela até se sentir mais fortalecida. Porque a mulher que chega na DDM, ela chega muito fragilizada e ela ainda tem aquele conceito de que a culpa é dela. Entendeu? Então, qualquer frase que a parte contrária vai fazer, inquirindo ela sobre a violência, ela vai acabar se sentindo mais fragilizada ainda, então ela vai se calar. E tem muitas que às vezes não esperam ser atendidas e vão embora. Então é bom elas estarem sempre acompanhadas, quando não puder de um advogado ou uma advogada, estarem acompanhadas de uma amiga, uma irmã, uma companheira ou até mesmo de um líder religioso, mas que esteja acompanhadas de alguém para dar um fortalecimento para essa mulher. Vereadora, é aí que entra essa rede de apoio que o Estado precisa fornecer a essas mulheres? Com certeza. A Elza falou na reportagem, que é coordenadora do SEAMO, ela falou uma coisa muito importante. É uma decisão. A mulher, a gente só consegue ferir, quebrar o ciclo de violência a partir da decisão da mulher. Mas a mulher, numa situação de fragilidade, sofrendo violência psicológica, sofrendo violência patrimonial, e essa é um tipo de violência que é pouco discutido, né? Quando o agressor toma conta do dinheiro, dos bens, da propriedade, faz dívida. Essa mulher, nessa situação, muitas vezes ela quer romper o ciclo de violência com filhos, né? Mas muitas vezes ela se sente... não é incapaz, mas ela se sente não tem forças, sabe? Mas como é que eu faço? Isso é um questionamento que todo dia aparece, as pessoas vêm nos procurar, e quando eu faço panfletagem, quando estou na rua, as pessoas vêm, mas o que eu faço? Eu quero sair, eu quero acabar com esse ciclo de violência, mas eu não sei como fazer. E aí que entra a rede de apoio, e aí que entra os serviços como, por exemplo, o SEAMO. A mulher pode procurar o SEAMO sem que ela decida fazer a denúncia. Então, procurar o SEAMO não está condicionada a fazer uma denúncia. Ela pode procurar o SEAMO para ter informação jurídica, porque fazer uma denúncia é necessário que a mulher tenha conhecimento de quais são os seus direitos, como que ela pode ser protegida, quais são as consequências, qual é a decorrência de fazer uma denúncia ou não.
né? Ela vai ter assistência psicológica, tem um grupo de mulheres, para ela estar fortalecida, né? Ela precisa estar empoderada para tomar essa decisão. Então, eu acredito que aí que entra o poder público. É claro, o poder público, a gente tem muito que caminhar, precisa de investimento. Isso é uma questão central. Quer dizer, você não faz política pública sem investimento. Você precisa ter investimento. Você poderia ter ampliação das equipes, você poderia fazer busca ativa. Essa é uma política que a gente, eu penso que seria muito efetiva. Fazer busca ativa nos municípios, nos bairros, né, nas várias regiões da cidade. Então, a gente precisa ampliar esse serviço de apoio para fortalecer, para dar segurança, para que a mulher pense assim, eu tenho uma decisão, eu quero sair do ciclo de violência, eu quero fazer uma denúncia, eu quero procurar meus direitos, eu quero me separar, eu tenho o direito de viver uma vida sem violência e eu posso construir o caminho para isso. Então, essa que eu acho que é a grande questão. Aí que entra a importância dos serviços públicos em geral. E na opinião do senhor, vereador, falta essa política pública, principalmente aqui em Campinas, na nossa cidade? Falta bastante, eu acho, particularmente na área de educação. Eu acho que a gente tem que nenhuma criança nasce machista, nasce homofóbico, nasce violento. Então, a começar pela educação, é necessário ter uma política pública que a gente possa avançando cada vez mais. E, ao mesmo tempo, os trabalhos educativos, nós temos que acabar, combater as piadinhas, as piadinhas machistas, acabar com aquele discurso de que na relação de marido e mulher ninguém deve meter a colher. Ao contrário, nós temos que denunciar a cada violência que a gente assiste, o mínimo a violência do Estado contra a mulher, a violência dentro de uma família. O vizinho tem que ter atenção, ele tem que ter a coragem de também contribuir no combate dessa violência. Então, eu penso que há uma ausência, falta políticas públicas, embora nós estamos vivendo um período que nós podemos comemorar avanços importantes que foram conquistados, como a vereadora já falou sobre a legislação que fala hoje do feminicídio, mas o momento de retrocesso nós precisamos fortalecer cada vez mais as políticas públicas. E isso combatendo, por exemplo, os cortes nas áreas de políticas sociais. Isso é um ataque frontal que acaba ajudando no aumento da violência, porque tira o empoderamento da mulher na medida que você tira investimento de áreas importantes que contribuiria para defender o direito das mulheres. Bom, a gente ainda tem muito que falar sobre esse assunto, mas agora a gente vai para um breve intervalo, rapidinho, então não saia daí. O programa Questão de Ordem está de volta e hoje a gente está falando sobre a violência contra a mulher. No dia 8 de março a gente vai comemora, né, o Dia Internacional da Mulher. Mas eu queria saber aqui dos nossos convidados. Vereador, a gente tem o que comemorar nesse dia, na opinião do senhor? Eu acho que nós não temos nada para comemorar. Infelizmente, a gente tem que utilizar de novo esse dia como um dia de luta, um dia de resistência em relação ao aumento da violência doméstica aqui na nossa cidade, no nosso país, porque a cada dia a gente perde direitos. As mulheres perdem os direitos na medida que o ataque frontal, eu acho que citaria como exemplo as piadinhas como o atual ministro da Economia fez em relação às domésticas. Parece pequeno, mas é significante do ponto de vista do ataque frontal em relação ao que a gente deveria estar combatendo hoje. Então, nós não temos que comemorar. Eu acho que no dia 8 de março é um dia de denúncia, é um dia de mobilização e de resistência para que a gente possa superar esse momento tão difícil que vive a nossa sociedade, em particular as mulheres e seus filhos, seus familiares. Para você, Mariana Conte, tem o que se comemorar? Olha, eu concordo com o vereador Carlão. Eu acredito que o 8 de março é um dia de luta.
Isso é uma disputa que a gente faz, porque muitas vezes a gente via, até bem pouco tempo atrás, que o 8 de março ele era tratado, vamos dar rosas para as mulheres, aquela ideia talvez um pouco romantizada. E uma disputa que o movimento feminista foi, não, é um dia de luta. Nós rememoramos as nossas lutas e as nossas conquistas, e nesse sentido, é importante dizer que a Lei Maria da Penha foi conquista, que todas as políticas que nós temos foram conquistadas pela luta das mulheres, mas ao mesmo tempo é um dia de resistência, porque quando a gente tem uma reforma da Previdência, que na prática ou conjugada, reforma da Previdência e reforma trabalhista, que joga as mulheres na informalidade, a verdade é que a mulher ela fica numa situação de vulnerabilidade muito maior e, inclusive, restringe as possibilidades de decisão de uma mulher sair de uma situação de violência. Quando a gente está vivendo o caos que a gente está vivendo na educação pública, educação infantil, muitas mulheres perdem o emprego porque não conseguem vaga na creche. E uma mulher sem emprego, com filhos, sem vaga em creche, sem atendimento na rede de saúde, qual é a possibilidade real que essa mulher, sem moradia, como que essa mulher decide, como que ela pode tomar uma decisão sobre de ter independência, de não viver uma situação de violência? Então isso tudo afeta a vida da mulher. E eu acredito que a gente precisa, sim, afirmar que o Dia Internacional de Luta das Mulheres é um dia de luta. É um dia para a gente conseguir não perder o que a gente conquistou e conquistar mais. Essa é a norma, né? Fábia, na área do direito, aí até a vereadora deu alguns exemplos, mas ainda é muito pouco. É muito pouco, mas tem várias conquistas. O feminicídio foi uma conquista. A vara especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, aqui em Campinas, é outra conquista. Com relação ao Centro de Reestruturação do Homem Autor de Violência Doméstica, violência leve, também é outra conquista. Tem muita conquista ainda para a gente alcançar, mas nós temos que comemorar as conquistas já alcançadas. Você falou aí do centro de tratamento para o homem, né? A prefeitura vai começar a oferecer a partir deste mês esse tipo de tratamento. É um serviço de responsabilização e reeducação ao autor de violência. O objetivo é promover uma conscientização, mas você estava falando que antes do programa começar, são violências aí mais leves. Não vai chegar a grave. Como que vai ser esse serviço? Seriam violências psicológicas, seriam violências, por exemplo, quando se trata de violência física, uma lesão corporal leve, uma lesão corporal média ou grave, jamais estaria nesse centro. Esse centro ele vai ser fundamentado por homens, no caso, para tratar aquele homem que ele busca o centro, não caso, por exemplo, que ele já tenha cometido a violência, ou até mesmo aquele homem que se encontra perdido, mas ele quer uma orientação. Vai ter um urologista, vai ter algum profissional na área financeira, vai ter a parte jurídica, que no caso nós até indicamos um membro da nossa comissão, que embora nós temos a comissão da mulher advogada, mas nós temos homens também, muito defensivos da causa da mulher, que também estarão participando, vão ter psicólogos. Então eu acredito que esse centro, ele vem simplesmente para reestruturar melhor esse homem, para ele entender a violência que ele pratica com aquela mulher. Porque até mesmo a violência psicológica, às vezes o homem, por uma sociedade patriarcal, não tem noção de que ele está praticando uma violência doméstica contra sua esposa, sua companheira, sua filha ou até sua mãe. Mariana, esse é um assunto que você fala muito, né? O homem também precisa de tratamento, ele precisa saber, como a Fábia disse, que ele está cometendo violência, porque às vezes ele faz e para ele aquilo é normal. Eu não diria tratamento, porque inclusive os protocolos que a gente... Essa é uma experiência muito nova, que a gente vai ter que ir adequando, a gente vai ter que ir discutindo, mas eu não chamaria de tratamento, porque não é um tratamento, não tem um caráter, muito embora tenha, e eu acredito que é necessário que tenha um profissional na área da psicologia, mas ele não tem o caráter de fazer tratamento clínico, não é isso. O que é o centro de responsabilização? E isso é importante que fique claro. A gente não está falando que não é uma punição. Isso é porque
o movimento feminista, as mulheres, durante muitos anos no Brasil, lutaram para que a violência contra a mulher fosse considerada crime, sujeita a punição. A questão faz parte da punição nos casos de violência que não sejam violências que coloquem a vida da mulher em risco, que coloquem a vida dos profissionais em risco, que sejam violências que têm penalidades mais brandas, né? Então, no caso de, geralmente, o cara é réu primário, então ele vai ter alguns meses de liberdade assistida, por exemplo. Isso é um tipo de uma penalidade que no caso, caberia fazer parte da punição dele, ele ser obrigado a frequentar esse centro de responsabilização. Por que a ideia do centro de responsabilização? Porque uma mulher, quando ela é agredida, a agressão acompanha ela na vida toda. Acompanha ela quando ela vai trabalhar com o olho machucado, acompanha ela quando ela vai no supermercado e as pessoas estão olhando, acompanha... Assim, uma mulher ela não consegue se desvencilhar da situação de agressão. O homem, um agressor, agrediu a mulher à noite, de manhã cedo vai trabalhar e, ok, sou o cara mais legal do mundo. Isso acontece. O que a gente está discutindo é o seguinte: o homem precisa ser responsabilizado pela agressão. E faz parte do processo de punição, de considerar a violência como um crime, você ter esses centros que vão discutir masculinidades. Porque a delegada na reportagem falou uma coisa muito importante. A violência, o machismo, a violência, o tratamento agressivo, ele é aprendido. O vereador Carlão também falou isso. Ninguém nasce violento, ninguém nasce machista. Isso a sociedade inculca e a gente aprende isso. Os homens, infelizmente, passam por um processo de socialização que o colocam na situação de ele faz parte do papel dele enquanto homem, é valorizado o controle sobre a vida da mulher. Como assim você vai deixar sua namorada sair com essa roupa? Você deixa sua mulher muito livre. São frases que nós ouvimos, como se fizesse parte do valor, como se agregasse, como se o homem bom é aquele que controla a sua mulher. Isso é ensinado. E as crianças aprendem isso. Infelizmente, nós temos autoridades que ensinam isso, né, ao praticarem maus exemplos machistas. Então, o que a gente quer, e eu acredito que aí é previsto na Lei Maria da Penha também, que você tem espaços para discussão de masculinidades, para uma reconstrução da forma como o homem enxerga a mulher, como ele lida com a mulher. Isso que é a ideia do centro. Né? Até eu vou convidar a próxima reunião da Comissão da Mulher, nós vamos convidar a Coordenadoria da Mulher, vamos convidar toda a rede para que a gente discuta o que vai ser esse centro, né? Qual o modelo, porque são poucas experiências, são 41 experiências dessa no Brasil, é muito pouco, né? Muito pouco de experiência, então a gente vai ter que acumular sobre o que nós queremos, quais são os resultados, mas em todos os lugares onde tem, os índices de reincidência caíram. E é algo que também precisa de divulgação, né, vereador? Falta campanha, falta divulgação, falta mostrar onde a mulher e o homem agora podem ser atendidos. Com certeza. A divulgação é uma ferramenta importante que é pouco utilizada e quando é utilizada de forma muito tímida. Nós precisamos massivamente fazer a divulgação, inclusive das penalidades, para que a gente possa alertar o conjunto da sociedade que esse tipo de crime não pode ficar por isso mesmo, mas o investimento no combate à violência passa por uma divulgação massiva. Por isso que eu insisto na questão da educação, que eu acho que é básico para a gente poder ajudar, inclusive, não só formar novos homens, novas mulheres, mas que as próprias crianças, o próprio adolescente, aprende também a fazer com que as denúncias que acontecem no seio das famílias possam chegar mais rapidamente às autoridades. E também há um assunto espinhoso que a gente acaba tendo dificuldade de debater, mas a questão da religiosidade. É importante que a gente possa envolver com muita força, com muita profundidade, as religiões nesse debate, que muitas vezes acaba ficando embaixo do tapete vários conflitos em função das opções religiosas, diversas opções religiosas. Eu penso que na divulgação
nós temos que também, dentro das igrejas, dentro dos centros religiosos, de todas as matrizes religiosas, a gente fazer fortemente essa discussão. Quanto mais lugares, melhor, né? Com certeza, com certeza. Até porque, Fábia, esse é um tipo de violência que atinge todas as classes sociais, né? Não escolhe uma família e, na maioria das vezes, sempre em casa. Além de ser sempre em casa, há reflexos, como a Mariana falou, e o vereador também, há reflexos em toda a estrutura, seja no trabalho daquela mulher, na escola, nos filhos que veem a violência doméstica dentro de casa. Então, o reflexo, ele atinge toda a sociedade. E, vereadora, o que falta ainda em Campinas para a gente tentar diminuir aí esses números de violência contra a mulher? Eu acho que falta investimento. Falta investimento. A gente poderia investir em propaganda, em divulgação da rede de apoio. A gente sabe que tem profissionais super competentes. Nós temos Campinas, nós temos profissionais super competentes que fazem um trabalho muito bom, mas que poderia ter o seu trabalho potencializado pelo investimento na propaganda das próprias delegacias da mulher, do SEAMO, da Casa Abrigo, porque em Campinas existe uma Casa Abrigo que numa situação de risco de vida a mulher pode ser encaminhada, mas quantas pessoas sabem disso? Essa é a primeira pergunta. Quantas mulheres sabem quais são os seus direitos? Muitas vezes a mulher não sabe a quem recorrer e ela se acha sozinha. Então, esse investimento, ampliar as equipes, o SEAMO faz um trabalho muito importante na cidade. Eu acredito que se tivesse mais investimento, poderia fazer busca ativa. Busca ativa porque o SEAMO ele recebe quem procura, mas você poderia ter políticas de ir nos lugares enfim, poderia escolher alguns locais a partir de índices, né, para fazer busca ativa e conversar com as mulheres, está sofrendo violência, como é que faz. Falta, inclusive, divulgação dentro da própria rede. Muitas vezes já me procuraram servidores públicos de várias áreas me questionando, olha, Mariana, eu me identifiquei que tem uma mulher sofrendo uma situação de violência. O que eu faço? Eu falo, não, tem uma rede. A rede o SEAMO faz parte do serviço municipal. Mas, às vezes, o mesmo serviço municipal não conhece. Conselho tutelar. Já tive pessoas do Conselho tutelar que não conheciam o SEAMO. Então, assim, e faz parte da mesma área, da assistência. Então, acho que falta articulação. Então, eu acredito que a gente precisaria fazer integração das secretarias com mais investimento, para que a gente pudesse dar passos. O centro de responsabilização, a vara de violência doméstica são passos. Passos no seguinte sentido, de constituir uma rede de apoio à mulher. Que existe, foi conquista. Em Campinas teve muitas mulheres que tudo que a gente tem o trabalho de mulheres que por trás, né? Então, assim, existe uma rede, mas ela pode ampliar. E, no limite, isso é muito, isso na prática significa dar dignidade para as mulheres e significa, inclusive, redução de custo. Porque quando você faz política preventiva, é mais barato, do ponto de vista do orçamento público, você fazer política preventiva. Porque se você faz políticas para ajudar a mulher a sair do ciclo de violência, você previne violência na escola, você previne adoecimento, você previne uma série, segurança pública, redução de custo em segurança pública. É muito mais inteligente, é o mais humano e mais inteligente. Então, eu acho que falta investimento. Campinas precisa fazer investimento pesado, que é um investimento inteligente. A gente sabe que violência contra a mulher é um tema constante da Comissão da Mulher e também da Comissão dos Direitos Humanos, né, vereador? Com certeza. Eu penso que essa articulação para fortalecer a rede de atendimento, a própria gestão pública em que a Secretaria de Habitação, por exemplo, ela tem que fazer parte dessa rede de atendimento para dar prioridade para as mulheres vítimas de violência e outras políticas que eu acredito que a gente possa fortalecer para poder ser mais uma ferramenta no combate a essa violência.
E Fábia, qual que é a orientação que você dá para a mulher que está passando por esse tipo de situação? A primeira orientação que eu dou é ela ligar 180 para fazer a denúncia. Se ela está sofrendo ou se outra vizinha, companheira, ela tem ciência disso, ela procurar fazer a denúncia na DDM, porque se não fizer um boletim de ocorrência, não tem como os órgãos começarem a agir, seja como inquérito, depois do inquérito ir para a vara de violência doméstica. O primeiro passo é ela realmente fazer essa denúncia. Mas já aproveitando o gancho da vereadora, nós temos a Rede Mulher aqui em Campinas. E a Rede Mulher, ela integra todos os serviços. Seja o OAB, seja o SEAMO, Casa Abrigo Saraeme, as casas-abrigos que tem, o CRAS, o CRAME, Conselho Tutelar e várias representatividades, inclusive educação, saúde e também as promotoras legais populares. Nós estamos sempre discutindo, sempre procurando ajudar. Por exemplo, a OAB, ela ajuda em que sentido? Nós damos orientação jurídica gratuita em todos os lugares, voluntariamente, que nos chamarem. E não ter medo nem vergonha, né? Exatamente, exatamente. Você tem que criar essa proximidade com a mulher para que a mulher consiga se sentir à vontade, empoderada para falar sobre a situação dela. Você falou aí do número 180, é isso? Só reforçando. 180. Reforçando também para você que precisa de ajuda, conhece alguém ou para si própria, o telefone do SEAMO, que a gente citou muito aqui, é o 0800 777 1050 ou então ligue para 3236 3619, procure ajuda, faça a sua denúncia, vai atrás, que apesar da gente ainda precisar de muita política pública, de muitos centros de apoio, existem alguns e esses dão todo o apoio para a mulher, para as crianças, para a família toda e agora também para o homem, né? Infelizmente, o nosso tempo é curto, então eu queria já deixar meu agradecimento para vocês que vieram aqui para poder participar do programa ao vivo. Vereador, muito obrigada por disponibilizar esse tempo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, aproveito a oportunidade, porque nesse mês de março, fazendo um grande chamamento na sociedade para que a gente possa fazer um 8 de março de resistência e de luta aqui em nossa cidade e no estado de São Paulo. Ariana, a Câmara está sempre aí, né, apoiando a mulher. Está sempre aberta e a gente está na rua também, né, já fazendo aí, reforçando o que o vereador Carlon comentou, é uma convocação, um convite para todo mundo que quiser participar das atividades e também da manifestação do ato que referente ao 8 de março, que esse ano vai acontecer no dia 7 de março, que o 8 é no domingo, mas aqui em Campinas vai acontecer no sábado, dia 7 de março. Convite para todo mundo. A gente se encontra, né? Quiserem recorrer, né, à Câmara, às nossas redes sociais, mas também a gente se encontra na rua também, porque as mulheres, os nossos direitos foram conquistados de várias formas, e um deles é ocupando a rua. Fábia, obrigada também por participar e mostrar pra gente o que realmente está acontecendo e incentivar as mulheres que façam, né, a denúncia. E aproveitando para fazer um convite, que a OAB esse mês está todo com o ciclo de violência, com palestras sobre o ciclo de violência, e nós vamos estar representando a Rede Mulher também nas atividades, aberto ao público, e depois eu até coloco para você também disponibilizando todo o nossa programação do mês. Muito obrigada mais uma vez a vocês. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. Lembrando que você pode rever este programa nas nossas redes sociais, no YouTube e também pelo Facebook. A gente se vê na próxima semana. Tchau!